Tratamentos para a osteoporose, muito importante, com a doutora Maitê Pimentel. Tudo bem? Tudo bem, Rê. É um problema sério a osteoporose, hein? Você sabe que é muito comum, tá? Nos homens é menos comum, a gente sabe que nas mulheres é muito mais comum, principalmente quando elas entram na menopausa. Exato. Né? Então, quase 7, 8 mulheres vão ter osteoporose se não tratadas na menopausa. É um número 10? muito grande, né? Para homens, não. A cada 4 homens, um pode ter osteoporose depois dos 50 anos de idade, né? E hoje é o Dia Mundial da Osteoporose. Por isso que a gente está tratando desse assunto. Muito Os bom. homens também, de cada 10, 4. De cada 4, um dos homens pode ser, tá. 25%. E das mulheres? Das mulheres, quase 70% a 80% delas podem desenvolver, principalmente nessa fase, né? Tá. E aí a gente fala, o que é uma osteoporose? Poro no osso. Então é isso que acontece, olha só, o osso normal, a trabécula óssea, ela é toda entrecalada assim, e aqui ficam muitos poros, como se fosse uma esponja por dentro. Daí a tá? fragilidade. E aí o perigo é esse, é isso se romper e ter uma fratura. Entendi. As fraturas graves na osteoporose, elas são incompatíveis até com uma qualidade de vida, porque pega o quadril, a pessoa fica até sem andar, sem se mover. Então, com o passar da idade, aumenta muito o risco das pessoas com idade se fraturar. Tá? Tem uma região que é mais acometida? A região mais acometida sempre é a coluna, tá? A região distal, aqui do rádio, no punho, a região proximal do fêmur, a cabeça de fêmur, a gente tem então na coluna, e a bacia seria a fratura mais grave que a gente tem da osteoporose, tá? Mas tem também costelas, em outros ossos, é que esses são os mais acometidos. Perfeito. Tá? E é isso que acontece, olha só. Aí vocês perguntam, quando eu faço a densitometria, aliás, dica, densitometria óssea é o único exame na medicina que a gente tem que fazer na mesma máquina. Tá? Então, porque isso é calibrado, a gente tem 30 mulheres que a gente coloca na máquina sempre e a gente calibra e tem que ser naquele local para a gente comparar, tá? E aí a gente vê vocês veem a densitometria, olha só como a gente tem aqui o ângulo, que é onde mais se fratura, e a coluna que a gente faz. Mas isso não quer dizer que esteja tendo uma porose, uma osteoporose em outros locais do seu corpo. Na verdade, é isso que a gente mais estuda de referência, mas isso pode acontecer em outros locais, tá? Então, aqui a bacia seria o local mais grave da gente ter fratura. Eu trouxe também essa próxima, que vocês em casa sempre devem ter aí uma densitometria óssea. Abre a de vocês. A partir de que idade deve se fazer a densitometria Sempre que a óssea? mulher entrou na menopausa, já se deve ser feito. Anual? Anual ou a cada 2 anos se tiver normal, né? E principalmente 45 anos é uma idade boa, tá? Tá certo. Então, olha que fácil, a gente fica vendo uns numerozinhos que aparecem, por isso vocês não podem jogar esse exame fora, porque o médico tem que comparar L1, L4, trocânter, a gente fica comparando. Às vezes 0,1 da densitometria já é muito importante pra gente. Mas olha em casa como é fácil. Verde, amarelo e vermelho. Se tiver o pontinho no vermelho, é a osteoporose. Se tiver no amarelinho, é a osteopenia, que é um grau mais leve da osteoporose. E se tiver no verde, é porque tá bom. Se tiver no amarelo, tem como alterar o processo? Sim, Tá. É por isso que quando a pessoa tem uma osteopenia, a gente começa o tratamento, principalmente com a reposição de cálcio, com a vitamina D, com os exercícios, com a alimentação, para não evoluir para a osteoporose grave, né? Aí você pergunta assim, vamos, dica dos alunos. Você tem um verde e um amarelo. Você vai considerar o quê? Então tá bom, tá verde? Não, você sempre considera o pior. Se tem um vermelho e um amarelo, você vai classificar como a osteoporose, tratamento para osteoporose, tá? Tá certo. Vamos aos mitos e verdades? Na sequência, doutora Maitê, é mito ou verdade que a falta de hormônios femininos pode provocar osteoporose? Nossa, a falta de hormônios? O que você acha, Rê? Não sei. A gente, quando tem falta de hormônios, pode provocar, sim, osteoporose? Verdade. Olha só, é a maior causa. Então, quando a gente está na menopausa, aconteceu o quê? Você perdeu a função do ovário produzir estrógenos. Os estrógenos são os hormônios que puxam o cálcio lá para dentro do osso. Se não tem mais estrógeno, esse osso vai ficar poroso. Na verdade, não é muito assim. A gente fala assim para explicar. Mas a gente entende tão bem quando fala assim, Porque o osso se renova a cada 10 anos. Então, o osso que você fez lá na adolescência não é o mesmo de hoje. A gente tem célulazinhas boas, que são osteoblastos, que formam osso novo, e osteoclastos, que destroem. Então, o osteoclasto, ele vai funcionar mais quando perde o estrogênio, tá?
Isso é importante porque a gente fala assim, faço ou não reposição hormonal? Será que é porque eu tenho fogacho, eu não tenho libido? Vocês veem que tratar menopausa é muito mais além do que sintomas. Então, aumenta o risco cardiovascular, infartar, aumenta o risco de ter esteatose hepática, o infarto, aumenta o risco de ter osteoporose. Então, vocês, mulheres que estão na menopausa, não é assim, trato ou não trato por sintomas, e sim para a gente fazer prevenção de várias doenças. Sim, e doenças seríssimas. Doenças sérias. É mito ou verdade que existem remédios que provocam osteoporose? Verdade, tá? Então, corticoide. Quem usa corticoterapia por asma, por bronquite, por lúpus, imunossuprimidos, podem causar essa deficiência. Anticonvulsivantes também são remédios que podem dar osteoporose. Então, pessoas que já começam um tratamento de anticonvulsivante, a gente tem o cuidado de pedir a densitometria e ver o que está acontecendo para tratamento conjunto. Síndrome de Cushing é uma doença da endócrino que produz cortisol em excesso, você tem que também ficar olhando isso. Tem uma doença que é muito comum, que chama hiperparatireoidismo, são as glândulazinhas grudadas, são 4. Do lado da tireoide, elas mexem com o metabolismo ósseo, então se você tem uma doença, um adenoma, alguma hiperplasia desse nódulo, ele pode causar cálculos renais e osteoporose. Fica ligado você em casa, quem tem história de muito cálculo renal, pode desenvolver uma osteoporose precoce e ter hiperparatireoidismo. Outra coisa importante, antigamente as pessoas usavam hormônios tireoidianos nas fórmulas das pessoas para emagrecimento. Já escutaram falar disso? Já, eu já. T3, Triac, tanto é que isso não é mais recomendado, porque o hormônio em excesso da tireoide causa osteoporose. Então, as pessoas acham que é o hipo que causa, não é o hiper que causa. Você vê que tem várias coisas que a gente tem que detectar, não só por causa da idade, mas por causa de outros fatores. Exato. Né? É mito ou verdade que a genética pode influenciar no surgimento da osteoporose? Super verdade, tá? Então, as mulheres mais magras, mais pequenininhas, mais branquinhas, orientais, elas são as mais propensas estatisticamente para ter osteoporose, tá? Então, isso é um padrão que se segue. Fora isso, a gente sabe que a recaptação de cálcio no osso depende de mecanismos que são os reabsortores ou os que não absorvem, que é o CTX, P1N1, tem vários marcadores genéticos que a pessoa pode ter mais absorção ou não, tá? Outra coisa genética que se fala muito são nas crianças. Vocês já devem ter escutado falar dos ossos em cristal, o in vidro. Ah, é verdade. Né? Que é uma doença genética, também hereditária, em que o gene não produz o tecido conjuntivo, o colágeno de dentro dos ossinhos, e as crianças têm fraturas no corpo inteiro. Então você vê que tem que pesquisar muito mais o metabolismo do cálcio, não só pensando que é um osso duro que a gente formou na adolescência e depois esqueceu a caveirinha lá dentro. Não. Não é bem assim. É mito ou verdade que pacientes com osteoporose não podem praticar exercícios físicos? Pelo contrário, tá? Então, o que acontece? O paciente com osteoporose, ele tem que praticar atividades físicas. Lógico, não vai fazer boxe, né? Uma coisa que vai causar uma fratura, mas a gente vai fazer o quê? Sempre musculação, comprovado cientificamente, é o exercício que vai fazendo esse atrito e vai fazendo uma remodelação óssea. E muito importante para as mulheres fazer alongamento. Pilates é um ótimo exercício para quem tem osteoporose. Você faz essa parte óssea ter, ela faz com que dá o start da célula ser produzida e você alonga para você também ter a proteção de toda essa parte óssea da gente, né? Então, cuidado, lógico, com o exercício que você vai fazer, mas exercício deve ser feito. Tomar sol, deve sempre 20 e 30 minutos de sol por dia. Qual horário? Sempre perguntam, das 8 às 10 ou das 2 às 4, sem protetor solar, porque o protetor solar não faz absorver a vitamina D, e esse horário que não tem aquele raio solar que pode dar o câncer de pele, por isso que a gente pede esse horário. Alimentação muito rica em cálcio, um copo, 3 porções de laticínio por dia é o importante para a gente tratar a osteoporose. Um copo de leite ou uma fatia de queijo branco ou um iogurte, ou quem tem intolerância à lactose, muitas verduras escuras que tem cálcio e gergelim. Uma colherzinha de gergelim na salada equivale a 500 miligramas de cálcio do leite, quem tem intolerância à lactose. Então, uma dica para vocês. Não beber, o etilismo piora a osteoporose e não fumar.
O tabagismo também piora a osteoporose. Temos perguntas do pessoal de casa, a gente já responde. Vamos para as perguntas para a doutora Maitê, começando agora. Primeira pergunta enviada pela Maria Regina. Aumentar o consumo de leite e derivados ajuda a tratar a osteoporose ou precisa de medicamentos específicos? Excelente pergunta. Então, o leite e os derivados é que trazem o cálcio. Aí a gente precisa da vitamina D, que é o colecalciferol, que também é produzida no rim, que vai pegar essa unidade do cálcio e grudar no osso. E mais do que isso, a gente quando tem osteopenia, esse tratamento, e osteoporose, a gente precisa de remédios que peguem tudo isso e fixe mais ainda no osso. Então, quem tem osteoporose, não adianta achar que só vai, usando leite e derivados, vai fazer tratamento. Não, 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 não. Tá? Então, a gente tem hoje em dia os bifosfonados, que vocês conhecem, aqueles remedinhos que tomam uma vez por semana. Tem uns injetáveis, que também é dessa classe. Sermes são novos remédios para osteoporose baseados em hormônios estrogênios, mas aí quem tem risco de trombose não pode usar e câncer de mama não pode. E os imunológicos são as novas tecnologias de tratamento para osteoporose incríveis, que não tem contraindicação, que não fazem mal para o rim. Denosumab é um muito importante, em que você injeta na barriguinha a cada 6 meses. Nossa. Mas é um tratamento conjunto do exercício, do cálcio, do leite, do iogurte, da vitamina D e dos remédios associados. Tá. A próxima pergunta foi enviada pela Vera. Tenho osteoporose e uso alendronato há 5 anos. É assim mesmo? Demora para melhorar? A gente acabou de falar, né, do alendronato, que é um bifosfonato, e a Vera já falou aqui pra gente que ela usa. Esse é o mais usado mesmo. Só tem que tomar cuidado, né, Vera, porque tem que tomar, ficar 4 horas de pé, porque senão pode dar uma úlcera de estômago, os alendronatos. É mesmo? Tem que ficar de pé por 4 horas, não pode deitar e dormir de novo, porque volta e dá refluxo e úlcera. Então, essa é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado. Mas o tratamento da osteoporose é demorado. Então, chega a ser de 5 a 10 anos. Então, pelo amor de Deus, não acha que não está dando certo e para de tomar o remédio. Aumenta muito o risco de fratura para pacientes que descontinuam o tratamento. Pelo amor de Deus, não me faça isso, tá, Vera? A próxima pergunta, Giovana. É verdade que tomar antiácido para tratar a azia pode desencadear osteoporose? Então, excelente pergunta também, porque assim, isso foi muito discutido na mídia 2 anos atrás, se os remédios inibidores de bomba de potássio, que né, os remédios para gastrite, eles poderiam piorar a absorção do cálcio, e isso realmente é verdade, tá? Então a gente sabe que tem que tomar esses inibidores para quem realmente tem indicação. Existem outros inibidores de bomba para gastrite que são muito melhores para quem tem osteoporose, então tem como a gente sair dessa e não tomar continuamente qualquer tipo de remédio sem falar com o seu médico, porque o horário que você toma, a interação com outro remédio, eles podem fazer a diferença para que seu tratamento dê certo, né? Tomar cuidado com outras coisas, quem tem intolerância, por exemplo, alimentar, algum tipo de desbiose intestinal, intolerância a alho, ou a glúten, ou a lactose, ou qualquer alimento. Hoje em dia a gente tem testes para mais de 200 alimentos que a gente descobre o que é. Se esse teu intestino está inflamado, ele também não vai absorver nem o cálcio, nem a vitamina D. Claro. E aí você também toma o remédio e não entra no lugar certo. Por isso que, por exemplo, pacientes bariátricos, eles não têm absorção correta de A, D, E, K. Lipossolúveis, então a gente tem que dar, às vezes, injetável, a gente tem que dar uma quantidade muito maior via oral para que essa absorção seja significativa. Tá. Mais uma pergunta da Ingrid. Tenho 35 anos e fui diagnosticada com osteoporose. Há mulheres jovens que podem apresentar o problema? Super verdade, Ingrid. Como a gente viu, a maior parte das mulheres com osteoporose são as menopausadas, mas existe a síndrome de Cushing, o hipertiroidismo, o hiperparatiroidismo, existem doenças de desabsorção intestinal, síndrome do colo irritável, essas intolerâncias que a gente falou, existem medicações que podem alterar essa absorção, existe a genética e a hereditariedade envolvido, existem problemas de rim que podem dar osteoporose, então tem que ser investigado e existe tratamento. Então não se desespere, Boa. Tem que tratar e tudo vai se resolver. Boa. Doutora Maitê Pimentel é médica endocrinologista, site da doutora Maitê, endoc.com.br. E o Instagram da doutora Maitê é @maitê com TH, @maitê_endocrino. Tá o maior temporal, doutora?
Maior, vi na cuidado para ir televisão, embora. Eu tô com medo. Cuidado para ir embora, de meu verdade. Deus. Eu tenho medo de chuva, medo de enchente, essas coisas, sabe? Então, Mas eu já cuidado. fiquei trancada no carro Mente. 8 horas, Jura, Maitê? verdade. Por conta de enchente? Por causa de enchente. Parei, eu tava voltando de uma aula, tinha dado aula à noite, parei e fiquei trancada dentro do carro 8 horas. Tá vendo? Então, se cuida, tá tudo alagado. Ele tá. De verdade, se cuida. obrigada. Até breve. Até.